No mundo da ciência do esporte existe um consenso. A fadiga é um fenômeno complexo com múltiplas causas, desde o cérebro até a última fibra muscular. Mas aqui começa a grande controvérsia, porque os estudos que testam os mesmos suplementos antifadiga, como a betalanina ou o nitrato, chegam a conclusões tão diferentes. A literatura está cheia de resultados conflitantes. A resposta pode estar escondida não no que medimos, mas como medimos. Atletas e praticantes de atividade física buscam constantemente superar seus limites. A indústria de suplementos promete mais energia e menos fadiga. Então, por que na ciência os resultados de estudos sobre os mesmos suplementos às vezes são tão conflitantes? Um estudo diz que funciona, o outro diz que não. E se o problema não estiver apenas no suplemento, mas sim na régua que estamos utilizando para medir a fadiga? Os achados mais atuais nos mostram que as nossas ferramentas para medir a fadiga são altamente especializadas, mas a maior lacuna no nosso conhecimento é entender como essa especialização interage com diferentes intervenções nutricionais. Não existe um guia claro sobre qual ferramenta usar para cada suplemento. O que nos leva à pergunta: a sensibilidade das medidas de fadiga MGM, TWITS, 31P, MRS é dependente do mecanismo de ação da intervenção nutricional? Basicamente, estamos usando a chave certa para a fechadura que cada nutriente se propõe a abrir? Para entender a pergunta, vamos conhecer 3 das nossas principais réguas. Primeiro, a eletromiografia, ou o MGM. Pense nela como um microfone que escuta a comunicação elétrica entre o cérebro e o músculo. Ela mede o quão forte o cérebro está tentando ativar o músculo. É uma ferramenta acessível, mas ela pode ser suscetível a ruídos. Depois temos a estimulação elétrica com twitch e doublet. Imagine um eletricista testando a fiação. Damos um pequeno choque controlado no nervo ou no músculo para ver a sua capacidade real de contrair sem influenciar no cérebro. Isso nos ajuda a separar a fadiga central da periférica. E por fim, o padrão ouro, a espectrometria por ressonância magnética de fósforo 31, ou 31P MRS. Essa ferramenta é mais poderosa que as demais. Ela nos dá um diagnóstico em tempo real do motor do músculo, quanta energia rápida ele tem e qual o nível de acidez. Ela é precisa, porém é muito cara e pouco acessível. Pesquisas recentes de 2023 e 2024 mostram que o mecanismo do nutriente é a chave. Então vamos observar esses 2 exemplos. O primeiro da cafeína, ela atua principalmente no cérebro, diminuindo a percepção do esforço. A ferramenta ideal para captar isso seria a de estimulação por twitch, que mede a fadiga central. Se usarmos apenas o 31P-MRS, que mede o metabolismo do músculo, podemos não ver o efeito tão claro e concluir erroneamente que a cafeína não funcionou. Já no segundo exemplo, seria a betalanina. Ela funciona como um tampão, reduzindo a acidez dentro do músculo. A ferramenta perfeita aqui já seria o 31P-MRS, que mede o pH diretamente. Então, estudos de ponta que usam essa técnica mostram seu efeito de forma bem clara. Se usarmos apenas o MGM, o resultado pode ser ambíguo. Então, como a resposta a essa pergunta pode ser aplicada? Vamos pensar em cenários práticos baseados nos achados mais recentes. Então, imagine um ciclista cuja fadiga é primariamente central. Pesquisas futuras poderiam utilizar técnicas de twitch para testar se a cafeína, por exemplo, é eficaz para ele. Já para um levantador de peso com fadiga metabólica, o 31P-MRS seria a escolha para validar o uso de creatina ou betalanina. A aplicação aqui é a prescrição do suplemento baseada no diagnóstico. Já olhando para um outro cenário na aplicação clínica, imagine pacientes com fadiga crônica ou sarcopenia, que poderiam ter suas intervenções nutricionais como o HMB ou proteínas sendo monitoradas com ferramentas mais sensíveis ao mecanismo esperado, como o EMG, para avaliar a eficiência e a ativação neural, assim otimizando a reabilitação desses indivíduos. Então a pergunta não é apenas teórica, ela tem um impacto gigantesco e ao respondê-la, podemos padronizar a ciência, evitando resultados conflitantes e entendendo o que realmente funciona. Personalizar uma suplementação, fazendo recomendações de suplementos certos com base no tipo de fadiga que o atleta experimenta.
e desenvolver novas estratégias nutricionais muito mais eficazes. Então, a escolha da ferramenta de medida não é um detalhe técnico, é um fator determinante que pode definir tanto o sucesso quanto o fracasso do estudo nutricional. Continuar utilizando abordagens do tipo tamanho único pode alimentar mais controvérsias no cenário da pesquisa. Então, o caminho não é procurar a melhor ferramenta, mas sim construir um framework decisório. Precisamos de estudos que comparem diretamente essas ferramentas com diferentes nutrientes, para assim criar um guia para os pesquisadores. A tarefa futura é transformar essa caixa de ferramentas de medição em um sistema inteligente, que diga exatamente qual instrumento utilizar, para assim garantir que as nossas conclusões sobre a nutrição e a fadiga sejam finalmente precisas, replicáveis e confiáveis.